Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. Tô gravando esse vídeo aqui porque na noite da última quinta-feira o Vasco conheceu o seu adversário na fase de playoffs da Sul-Americana. Já se imaginava que poderia vir ali uma pedreira e será o Independiente del Valle do Equador. Inclusive, tá até aí no subtítulo da capa. Queria saber de vocês, o Vasco teve azar ou teve sorte? Na minha opinião, teve azar. Primeiro, pela forma como o Independiente del Valle chegou à fase de playoffs da Sul-Americana. Acabou sendo o terceiro colocado, né? Acabou sendo eliminado da fase de grupos porque alcançou a mesma pontuação do Universitário do Peru, mas foi inferior no quesito saldo de gols. Além disso, o Independiente del Valle ele fica em Quito, no Equador, uma cidade que tem altitude de 2.850 metros, e inclusive é uma arma que até um outro clube da cidade, a LDU de Quito, muito mais conhecida, mais tradicional, acaba usando a seu favor, Independente del Valle também usa, e além disso tem um histórico de confrontos, de resultados positivos contra clubes brasileiros, inclusive na própria Sul-Americana, que eu vou trazer para vocês. E como eu disse, talvez vocês possam achar assim que o Vasco teve sorte porque não pegou um adversário ali tão tradicional historicamente, mas que vem ascendendo principalmente no seu país nos últimos anos ali, a partir dos anos 2000, e eu vou trazer para vocês, inclusive, também. Então, deixem aí nos comentários, é claro, se vocês acham que o Vasco teve sorte ou até mesmo azar. O ponto de esperança até para o Vasco é que esses dois jogos eles vão ocorrer somente depois da parada da temporada, a paralisação, para a disputa do novo Mundial de Clubes. O jogo de ida em Quito vai ser entre os dias 15, 16 ou 17, primeiro em Quito, e aí o Vasco decide em casa em São Januário na semana seguinte, nos dias 22, 23 ou 24 de julho. E aí, depois daquela partida contra o Melgar, em São Januário, que o Gigante da Colina venceu por 3-0, havia, assim, a possibilidade, os adversários mais prováveis seriam, no caso, eu lembro, assim, um pouco de cabeça, o Central Córdoba, da Argentina, a própria LDU de Quito, também no Equador, ou até mesmo o Flamengo. Quem acabou ficando em terceiro nesse grupo foi o Central Córdoba, teve a melhor campanha entre os terceiros colocados, ou até mesmo poderia ser a Universidade do Chile, ou até mesmo o Botafogo. O Botafogo ficou em segundo, a Laú, se eu não me engano, teve a segunda melhor campanha entre os terceiros colocados, ou até mesmo o Internacional ou o Bahia. O Inter venceu o Bahia nesse confronto direto, e quem veio para a Sul-Americana acabou sendo aí o Bahia. Tem um ponto também ali que pode ser talvez um empecilho, um obstáculo para o Vasco, que é o fato, por jogar, não ter avançado direto para as oitavas de final da Sul-Americana, vão ter 2 jogos a mais ali no seu calendário, na sua programação, podemos dizer assim, e aí acaba tendo um desgaste a mais. Mas como eu citei, a esperança é que esses jogos vão ocorrer depois ali da parada para a disputa, a parada na temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes. E aí, no caso, nós tivemos que esperar os jogos da Libertadores na última quinta-feira para ter a definição do adversário, porque poderiam ser até outros 3, no caso, o Fortaleza, exatamente aqui do Brasil, o Atlético Bucaramanga da Colômbia, um clube também recente, podemos dizer assim, e o Bulu-Bulu da Bolívia, também um outro clube não tão conhecido que estava assim fazendo a sua primeira participação na Sul-Americana, se eu não me engano, inclusive em competições também internacionais. Só que os 3 perderam, No caso, o Fortaleza ele perdeu para o Racing da Argentina, o Atlético Bucaramanga ele perdeu para o Colo-Colo, se eu não me engano, do Chile, e o Bulu-Bulu, no caso da Bolívia, ele perdeu para o Olímpia de goleado. O Bulu-Bulu acabou sendo eliminado, ali da Libertadores. Aliás, ficou em terceiro, e inclusive o Atlético Bucaramanga, ele não me lembro exatamente. Enfim, acabou sendo o Independiente del Valle, que tinha as
maiores combinações, acho que de 10 possíveis, o Vasco enfrentaria ali o Atlético Bucaramanga não, perdão, o Independente Del Valle em 6 delas. É claro que eu acredito que o torcedor vascaíno preferiria enfrentar o próprio Atlético Bucaramanga, né, por não ser um clube tão conhecido, mas que demonstrou um bom futebol na sua campanha ali inicial na Libertadores, e o próprio Bulu-Bulu, né, por ser um time da Bolívia, um futebol um pouco mais frágil, não tão desenvolvido, querendo ou não. Mas, sinceramente, eu pesquisei um pouco mais sobre o Del Valle, algo que eu já conhecia, inclusive, a mais, né? Mas eu, sinceramente, não sei se o Bulu-Bulu teria a seu favor, no caso, a altitude. E aí, em seguida, eu vou trazer para vocês o retrospecto do próprio Independiente Del Valle contra times brasileiros em competições na América do Sul. A estreia do Independiente Del Valle em Libertadores, em 2014, logo de cara enfrentou o Botafogo, e aí depois, em edições seguintes, também teve confrontos com, por exemplo, o Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, além disso, América Mineiro também, o Bragantino, o próprio Corinthians e até mesmo o Flamengo, né? E, inclusive, os confrontos mais marcantes foram exatamente com o Flamengo, mas em finais de Recopa Sul-Americana, já que foram 3. Em 2019, os dois times empataram no tempo normal e aí o Flamengo venceu na disputa de pênaltis. Em 2020, na edição seguinte da Copa Sul-Americana, por exemplo, o próprio Flamengo venceu no tempo normal, de novo, dessa vez por 3-0, né, como eu disse, no tempo normal. E aí, em 2023, no caso, o Independiente Del Valle, ele conseguiu dar o troco. Dessa vez, essa competição foram em 2 jogos, né, de ida e volta. Primeiro, no Equador, o Independiente Del Valle, ele venceu por 1-0. E aí, no jogo seguinte, no Maracanã, a partida de volta, o Flamengo conseguiu repetir o placar, o que levou a disputa ali para os pênaltis, e dessa vez a equipe equatoriana venceu, né? Conseguiu ali a vingança contra o próprio Flamengo. Mas ali, levando em consideração o retrospecto em Copas Sul-Americanas, o Independiente Del Valle, ele conseguiu resultados mais marcantes, porque eliminou 2 brasileiros em fases mata-mata. Primeiro o Corinthians, na semifinal da edição de 2019 da Sul-Americana, e aí depois enfrentou o São Paulo na decisão de 2022 e venceu o tricolor paulista. Algumas curiosidades a mais sobre o Independiente Del Valle: foi um clube fundado em 1958 e que se tornou clube empresa em 2006. E rapidamente essa mudança surtiu efeito, já que foi campeão da 2ª divisão do Equador em 2009 e nunca mais deixou a elite do futebol local. E aí, como eu já citei, em 2014 estreou na Libertadores, quando exatamente enfrentou o Botafogo na fase de grupos. E aí, no caso, 2 anos depois, em 2016, já foi vice-campeão. No atual cenário, são ao todo 11 participações, algo assustador, assombroso. E aí, continuou crescendo gradativamente e 5 anos depois, em 2019, conquistou o seu primeiro título internacional, a Sul-Americana, e voltou a vencê-la em 2022, exatamente sobre o São Paulo. E aí, nessa competição, em que enfrentará o Vasco na etapa de playoffs, já são 7 participações. Também em 2022, venceu a Taça do Equador, o que seria aqui para nós a Copa do Brasil. No ano anterior, em 2021, conquistou o seu primeiro e único título da primeira divisão do Equador. E aí, posteriormente, também em 2023, conquistou a Supercopa do Equador e a Recopa Sul-Americana, exatamente sobre o Flamengo. E no caso, como eu disse, essa ascensão, esse desenvolvimento gradativo do clube, ele se tornou referência no Equador, no seu país, tanto na questão de estrutura, como também na questão econômica, com relação a outros clubes do país, exatamente os seus rivais, né? A LDU se tornou uma potência nacional, né, a nível local, e também
uma referência pelas constantes participações em competições na América do Sul, como eu já citei aí anteriormente, agora há pouquinho. E além disso, também se destaca, é elogiado por revelar alguns jogadores conhecidos a nível nacional e mesmo não tendo revelado, por ter tido esses jogadores, os jogadores terem tido, no caso, passagens, defendido em algum momento esse clube. No caso, é claro, aí o Independiente Del Valle. São os casos do Kendry Paz, um garoto aí que, no caso, ele começou a se destacar muito jovem, com 16 anos, foi vendido ali para o Chelsea, inclusive por mais de 100 milhões de reais, 20 milhões de euros, mais especificamente, só que não vai ter o risco do Vasco enfrentá-lo. Isso porque em maio agora ele completa 18 anos e já vai lá para a Inglaterra. Além do próprio Kendry Paz, também tem o volante aí, o Moisés Caicedo, que não foi direto para o Chelsea, mas atualmente defende os Blues. Primeiro ele foi vendido para o Brighton, se destacou lá na Inglaterra e foi contratado também por uma fortuna a peso de ouro, assim como o Kendry Paz. Mais de 100 milhões de libras. E aí, depois de um período ali de adaptação, nessa última temporada, o próprio Moisés Caicedo, ele foi um dos principais jogadores do Chelsea nessa última temporada aí, que acabou com a conquista da Conference League, a terceira principal competição a nível europeu. E além disso, até mesmo no cenário brasileiro, tem alguns jogadores conhecidos que passaram pelo próprio Independiente Del Valle. São o próprio volante Alan Franco, do Atlético Mineiro, o Preciado, que no caso não jogou no Brasil, mas tem passagem pela seleção constante, né? Constantemente é chamado para a seleção do Equador. O próprio Gonzalo Plata também, o atacante do Flamengo, e outros dois zagueiros do futebol europeu, no caso William Pacho, do Paris Saint-Germain, que vai disputar a final ali da Liga dos Campeões e pode ser campeão nesse sábado agora com a equipe francesa, e até mesmo o Hincapié, que defende o Bayer Leverkusen da Alemanha já tem algum tempo, foi campeão alemão na temporada anterior, sem ser essa última, a anterior, né, a essa, no caso, a 2023, 2024, se eu não me engano. Então, é um pouco aí desse cenário em que o Vasco vai enfrentar esse Independiente Del Valle e também o contexto em que o clube se encontra e vai enfrentar. O Vasco acabou crescendo nos últimos anos, principalmente depois dos anos 2000. E aí, queria saber de vocês, torcedores vascaínos, novamente, nesse momento, qual a expectativa de vocês para esse confronto? Realmente foi um dos adversários ali, ou talvez o adversário mais indigesto, mais difícil que poderia pegar, ou vocês estão otimistas que mesmo sendo assim um adversário, podemos dizer, carne de pescoço, vocês têm a esperança que nós consigamos, no caso, avançar? Não sei se com tranquilidade, mas tenha boas chances ali. Vocês estão com um pensamento positivo, até porque se o Vasco passar do próprio Independiente Del Valle, acho que chega com muita confiança. E, novamente, o Vasco terá essa esperança, essa oportunidade de enfrentá-los depois da parada para a disputa do novo Mundial de Clubes, onde o Diniz vai ter um tempo maior para poder ali implementar o seu estilo de jogo como normalmente se necessita. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto. Não esqueçam de deixar o like nos 2 vídeos, porque aí nos ajuda muito. Além disso, também sugere esse vídeo para outros vascaínos que gostam de consumir esse tipo de conteúdo. Se inscrevam nos 2 canais, caso vocês não nos acompanhem. Se vocês estiverem no Mário Coelho Vasco e não ainda estão lá inscritos no MCV Play, tem um link aqui na descrição do vídeo que vai redirecionar vocês direto aí para o MCV Play e vice-versa. Se vocês estiverem no MCV Play e não nos acompanharem no Mário Coelho Vasco, é só procurarem aqui na descrição do vídeo um link que vai redirecionar vocês direto para o Mário Coelho Vasco. Além disso, como eu falei, no caso de deixar o like nos 2 vídeos, se inscreverem nos canais, também ativem os sininhos aí para vocês sempre receberem notificações de vídeos novos postados, lives agendadas, ou até mesmo quando elas começarem, beleza? Então, como eu já falei, tamo junto e até a próxima. Valeu!